Olá! Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula dessa imersão Como Funciona a Conquista. Que prazer imenso ter você aqui de novo e, como eu te disse ontem, só o que você está aprendendo nessas duas aulas te coloca à frente de 80% das mulheres de hoje que não entendem nada sobre rolos, sobre conquista, sobre início de relacionamentos. Você não vai ser mais aquela mulher bobinha, aquela mulher que se deixa enrolar, aquela mulher que ouve as barbaridades mais bárbaras, as piores barbaridades de ficante e não sabe para onde as coisas estão indo. Você vai sair daqui transformada e eu aposto que você já sentiu essa virada começar ontem. E aí, tem um caminho para você continuar isso de forma objetiva e certeira. Mas eu te explico tudo mais para o final da aula. Então fica até o fim aqui, que hoje nós vamos ver os motivos que fazem o homem assumir ou, pelo contrário, sumir. Então, ontem nós aprendemos sobre as etapas da conquista, nós aprendemos que a conquista é como uma escadinha e que para um relacionamento dar certo, os dois têm que subir os degrauzinhos mais ou menos juntos. E a melhor opção para ativar no homem um instinto de conquista, um instinto de proteção e querer te conquistar, querer cada vez mais de você, o ideal é sempre você deixar ele subir o próximo degrauzinho um pouco antes de você. E você vai logo atrás. E aí nós aprendemos como funciona cada etapa, aprendemos que, muito importante, que a beleza não é o mais importante, aprendemos que atração por atitudes, aprendemos o que é atração por atitudes, aprendemos o que é o apego, mas ficou faltando eu te contar como um homem se apaixona. Como um homem resolve te pedir em namoro. Então hoje a gente vai entrar aqui na parte mais legal, que é a virada de chave para um namoro. O que faz um homem assumir ou sumir? Quero você aqui de novo prestando atenção na aula inteira, porque essa aula é uma virada de chave transformadora e eu tenho certeza de que você não vai sair daqui a mesma pessoa. E então assim, por que alguns relacionamentos não evoluem? Por que tem aquela sua amiga que tá há anos, há 2, 3 anos enrolada com o mesmo cara e não sai do lugar? Ou se isso já aconteceu com você, ficar ali 1 ano enrolada com o mesmo cara, depois você fala, gente, isso aqui não vai pra frente. Ou então, quando tudo parecia bem, parecia que estava indo pra frente, mas de repente, quando você menos espera, ele some. Ou vem com aquela de, não quero namorar agora, não estou pronto para um relacionamento sério agora. Estão preparados? Então, papel e caneta na mão, vamos começar a entender como que rola tudo isso aí por trás da cabeça dos homens. E a primeira coisa que vocês precisam entender, que eu acho até que já começaram a entender ontem, é que as coisas precisam evoluir. Precisam estar sempre subindo. Um rolo para virar namoro, ele precisa ter constância e progressão, certo? É preciso que o rolo evolua, é preciso que o rolo chegue na paixão e é preciso que depois da paixão ele passe para o namoro. E se os degraus da conquista não subirem, se não tiver constância e progressão, nunca vocês vão chegar nesse ponto alto da conquista que é a paixão e isso não vai ir pra frente. E no ENA, gente, que é o meu curso de enrolada namorada, eu te dou todos os atalhos, todas as técnicas para você facilitar esse caminho e estimular que esse homem te conquiste naturalmente e suba os degraus da conquista naturalmente, puxando você, trazendo você para a vida dele, trazendo você para perto dele. E, enfim, mas depois eu falo melhor sobre isso para vocês. Tá, Ana, mas e aí? Vamos lá, vamos pensar aqui. Se as coisas aconteceram, as coisas correram bem, eu tô aqui gostando de sair com ele, eu não me afobei, eu tô sim apegada, mas eu acho que ele também tá. Eu percebo que ele tá no mesmo degrau da conquista que eu, mais ou menos, ele me trata bem, nós conversamos todo dia, ele quer me ver sempre, tá cada dia mais próximo de mim, a gente tá ficando com frequência, o nosso rolo não é baseado em sexo, as coisas estão sim evoluindo, Ana, eu percebo isso. E aí, me diz, Ana, o que eu faço? Como faz um homem se apaixonar, como ele faz chegar na paixão e como faz ele chegar no depois da paixão? E aí, gente, são 4 pontos-chave que vão mudar completamente o jogo. Estão preparadas? Começa a anotar, que era a mesma intensidade de ontem para vocês prestarem atenção nisso daqui. E essa aula, a gente decidiu, ela vai ficar no ar por poucas horas e depois vai virar um conteúdo pago, tá? Pago. Então aproveita agora enquanto é grátis. Vamos lá, o que faz um homem se apaixonar? Ponto 1, que a gente já viu na aula de ontem. Deixe ele liderar. Mostre que ele é quem dá o primeiro passo, depois você segue. Deixa ele mostrar interesse, depois você corresponde. Deixa ele se mostrar apegado, depois você se mostra apegada também. E deixa ele se apaixonar primeiro, e depois você se permite se apaixonar, porque daí
é uma coisa boa, é uma delícia, todo mundo merece viver isso, mas de uma forma recíproca. E para você não quebrar a cara, eu te oriento a conduzir as coisas para o homem chegar na paixão primeiro que você e você demonstrar logo depois dele, porque daí é aquela paixão recíproca onde os dois são apaixonados e é maravilhoso. E então assim, ó, sempre analise o que esse homem faz por você e o quanto ele te faz bem. Sem criar teoria na cabeça, sem se iludir com um pouco, presta atenção, o que ele tá fazendo para te merecer. Não o que ele tá falando, ou o que você tá sonhando, o que você tá idealizando, mas o que ele tá fazendo para te merecer. Eu oriento minhas alunas a terem sempre essa clareza, porque quando você assume esse pensamento, você alivia a tensão e você se coloca na posição de prêmio, não de caçadora. Porque é isso que os homens, gente, detestam. Se sentirem caçados, se sentirem perseguidos, sentindo que tem alguém conquistando ele, que tá lutando para conquistar ele. Eles detestam isso, detestam se sentir assim. E mesmo que eles digam, e eles falam mesmo, ai, acho muito maneiro quando a mina vem pra cima de mim, acho muito maneiro quando a mina chega em mim. Sim, mas aí vai ver se é por essa que eles se apaixonam. Vai ver, eles se apaixonam é por aquelas que eles precisam ficar em cima, que eles precisam ficar pensando, conquistando aos poucos, matutando, queimando massa cinzenta, se esforçando, se esforçando pra se surpreender. Eles não se apaixonam por essas que dão em cima, que vêm fáceis. Ó, ótimo, nossa, acho muito legal quando a mina toma iniciativa. Acha legal, pra quê? Pra fazer sexo, pra ter o passatempo, pra ter a massagem no ego, mas não pra se apaixonar, não pra firmar um compromisso. Então, e aí se você tenta ficar conquistando o ficante, agindo ativamente pra conquistar ele, indo buscar ele na casa dele, pagando as contas pra ele, fazendo surpresa romântica, se ele não é seu namorado ainda, não que você não possa fazer surpresa romântica pra namorado, pra marido, pra ficante, não. E se você faz tudo isso antes dele estar apaixonado por você, isso só afasta o cara, porque ele para de te enxergar como prêmio. E guarda essa frase, gente, ó. Pra um rolo dar certo, pra um relacionamento dar certo no começo, o homem precisa sentir que gosta um pouquinho mais da mulher do que ela dele. Quando você entende isso, muda tudo. E é um pouquinho mesmo, tá? Não é pra ficar se fingindo de desinteressada, dando patada, menosprezando o cara, não é isso. Mas deixar ele achar que gosta um pouquinho mais de você do que você gosta dele. E é isso que as alunas do ENA aprendem com maestria. Mostrar interesse com elegância e amor próprio. Sem ir com muita sede ao pote, sem se desvalorizar, sem humilhar. E também sem demonstrar desinteresse. E você acaba gerando valor acima da pressa e faz ele querer dar o próximo passo mais e mais, cada vez mais e mais rápido. Então, vamos lá, esse foi o ponto 1 do que faz um homem se apaixonar. Agora, ponto 2, motivo 2 que faz um homem se apaixonar. A mulher saber usar a feminilidade a seu favor. Muita gente subestima isso. Mas, gente, ser feminina, ser delicada, sensível, doce, firme nas atitudes, doce nas palavras, o que eu não quero é que você seja emocionada no sentido de se afobar e subir os degraus antes dele, se apaixonar por alguém que não fez nada pra merecer isso, que não tá lutando pra te conquistar, que não tá te dando nada de bom. Porque aí você se apaixona, você fica cega, você para de ter senso crítico, para de ter racionalidade, aquilo tudo que a gente conversou ontem. Eu não quero isso pra vocês. Mas ser sensível, ser feminina, atrai. A gente tá falando aqui com mulheres que estão procurando um relacionamento heterossexual. Isso é muito importante, isso é muito legal. O oposto, tudo que é oposto no sentido de polaridades, o feminino atrai o masculino atrai o feminino, tudo isso atrai, o que é o oposto atrai, entende? Nesse sentido de polaridades. Então, ser feminina atrai, não é fraqueza. E quais seriam esses exemplos? Pô, coisa besta. Se emocionar num filme bonito, se emocionar com uma surpresa romântica que ele faz, ser fofa e cuidadosa com cachorrinho, criança, idoso, esse cuidado, esse ser humana. E quando ele faz alguma coisa por você, agradecer, admirar, elogiar o que ele faz. Isso é ser feminina. Guarda essa outra frase aqui que também tem que ficar na sua cabeça porque ela é poderosíssima. Os homens gostam de se sentir valorizados pelo que eles fazem. E as mulheres gostam de se sentir valorizadas pelo que elas são. Então, faça ele se sentir valorizado como homem, pelo que ele faz, principalmente pelo que ele faz por você. E observe a mágica acontecer e esse cara ficar instigado a fazer por você cada vez mais e mais, tá? Então, esse é o segredo 2 para um homem se apaixonar por uma mulher.
Ponto número 3, segredo número 3, que faz um homem se apaixonar. E esse aqui é um dos mais importantes. Estão preparadas? Quero vocês prestando atenção aqui para depois não chegar no final e ficar, ai, não entendi, não sei. Presta atenção. Para algumas pessoas, para algumas mulheres vai parecer meio óbvio, mas você não tem ideia do tanto de mulher que erra nesse segredo 3, tá? Tempo de qualidade quando vocês estão juntos. Gente, isso é sério. Quando vocês estão juntos, ele precisa sentir o poder da serotonina, que é aquele neurotransmissor da felicidade, tranquilidade, leveza, bem-estar. Quando a gente toma antidepressivo, geralmente esses antidepressivos, sabe, o comprimido antidepressivo, geralmente eles fazem seu corpo ter maiores níveis de serotonina, aumenta a disponibilidade de serotonina no seu corpo. Então, a nossa ideia é que você seja quase um antidepressivo natural, entendeu? É você dar tudo isso de bom pra ele se sentir... Claro, eu não tô entrando na questão médica, quem precisa tomar antidepressivo, tome antidepressivo, mas você dá essa sensação de estar bem, de leveza, de dar mais serotonina pra essa pessoa quando você está junto com ele. E ele, claro, espero que ele esteja te dando isso também, né, gente? Senão a gente entra naquela questão de quanto esse homem tá te fazendo bem. Mas é isso que vocês precisam ter juntos. Momentos bons, leves, prazerosos. E nada de, o que seria o contrário disso? Ficar trazendo tragédia, contando de fofoca, notícia ruim, energia pesada, ou fazendo pressão pra virar namoro logo. Teve uma moça que eu atendi, eu gosto de falar nisso, porque às vezes, pra mim parece óbvio, né, que não é pra gente trazer coisa ruim pro rolo, pro período ali dos dias que vocês estão juntos. Mas pra muitas pessoas não é. E teve uma moça que eu atendi na consultoria, ela fazia questão de falar que ela ficava o encontro todo com o ficante de cara fechada, emburrada, brava, porque ele não tava falando em namoro ainda, e ela queria que ele falasse em namoro. Então ela queria que ele percebesse que ela tava brava, pra ele perguntar por que ela tava brava, pra ela poder desabafar e falar que era por causa disso. Meu Deus, gente do céu, mas isso não faz um homem se apaixonar, isso não torna os encontros bons. E se os encontros não são bons, ele não vai querer te ver de novo. E não vai querer namorar você, é uma pessoa que só fica brava. Se naquele momento ali, quando vocês estão se conhecendo, você já tá mostrando a sua versão que briga, que fica brava, que... enfim, coisas que naturalmente a gente faz, né? Só que no período da conquista você tá fazendo isso, imagina o que você vai fazer depois quando vocês se conhecerem melhor. É isso que ele inconscientemente pensa, entendeu? A gente também pensa isso, a pessoa tá sempre brava, brigando, sendo sem noção, a gente fala, nossa, imagina casado, imagina depois. Ou então, outra coisa também que é muito errado e que vocês fazem muito por inocência, mas a maioria de vocês não é por maldade, é focar todos os encontros só em sexo. Tem mulheres que eu atendo que não têm a menor noção disso, da serotonina, de coisas boas. Então, o cara usa literalmente ela pra sexo. Liga, vem aqui na minha casa, chama pra ir na casa dele, ela vai, como se fosse uma pizza delivery, a entrega do iFood, ficam lá 2 horas juntas e em seguida cada um pra um lado, eles mal conversam. Então, não tem momentos bons de verdade, não tem conexão emocional, essa conexão emocional nunca vai ser estimulada. Vai ser sempre tudo carnal, superficial, não vai ter serotonina de verdade no sentido de conexão emocional, e ocitocina também, que é esse hormônio do apego e do amor, que acontece, que incrementa quando a gente tem mais conexão emocional com as pessoas, mais tempo de qualidade com as pessoas. E, certo, fomos 3 segredos que fazem o homem se apaixonar. Estamos agora no ponto 4. Fica aqui comigo que o negócio tá começando a ficar quente. Ponto 4 que faz um homem se apaixonar. Isso aqui é a grande virada de chave, é o grande segredo do meu método, que é o seguinte, a parte mais magnética de todas da conquista, a chave que muda tudo. Quando vocês estão juntos, você já entendeu, momentos bons que estimulam o envolvimento emocional. E quando vocês não estão juntos? Ana, e quando a gente tá longe? Continuo dando momentos legais, continuo sendo 100% legal, 100% presente, 100% disponível, 100% a querida, a fofinha, a demais? Não. Aí entra o poder da dopamina, a motivação, a vontade de te ver de novo, aquela saudade com desejo. É isso que as minhas alunas sabem fazer com maestria, é isso que muda tudo e faz o cara não te enxergar como uma tontinha. E, além dessa saudade com desejo própria da dopamina, essa vontade de te ver de novo, a motivação para te ver de novo, entra também uma pontinha de dúvida sobre o que você quer, sobre quando ele vai te ver de novo, como ele vai te ver de novo, o que ele precisa fazer para ter você de novo. E esse ar de mistério é muito magnético, gente, deixa os homens malucos. Então, e é isso que minhas alunas sabem fazer.
e com muita sutileza, com muita naturalidade, e é o grande diferencial do meu método. Pera aí que eu já te explico melhor sobre essa questão da dopamina. Mas esse é o combo perfeito. Com você, ele relaxa, sente prazer. Sem você, ele te deseja, ele pensa em você, ele lembra de você, ele faz expectativa para te ver de novo. Agora, presta atenção num ponto aqui. Sabe toda essa história sobre jogo do tigrinho, casas de aposta, pessoas viciadas em jogos de azar, tá muito em alta isso aí por causa dos influenciadores. Gente, esse vício em jogos é real, tá? E vício em substâncias ilícitas mesmo, drogas, isso tudo é causado pelo sistema de recompensa do cérebro, que está totalmente ligado à dopamina. Então, o mesmo circuito entra em cena. Agora, nossa, presta atenção aqui. Gente, isso é muito massa. Fizeram exames de imagem em cérebro de pessoas apaixonadas e descobriram que, atenção, a área do cérebro ativada em pessoas apaixonadas era a mesma área do cérebro ativada em pessoas viciadas em jogos de azar, em drogas, em tudo isso que eu falei pra vocês. Então, o que eu quero conectar isso aqui com a nossa conquista? Se você ativar os mecanismos certos, você faz um homem se tornar viciado em você. E um homem viciado em você é um homem apaixonado. Quase sempre um homem viciado é um homem apaixonado. E é isso que eu quero que você estimule com naturalidade, com sutileza, mas que você faça isso. Então, se você não dá certeza o tempo todo, você deixa uma pontinha de dúvida. Quando ele vai te ver de novo? Quando eu vou ver de novo essa mulher? Será que eu vou ver ela de novo? Como eu vou conseguir ter o tempo dela de novo? Isso tudo sutil, natural, não é pra fingir a desinteressada, até porque se a gente mostrar interesse de menos, a pessoa vai, se ele for um homem de valor com uma vida minimamente feita, ele vai largar de lado, né? Bom, não me quer e é isso aí. Mas não é essa a questão. A questão é deixar uma pontinha de dúvida. E um homem se vicia cada vez mais em você, como? Quando você aciona esse mecanismo de recompensa do cérebro. Quando você não dá certeza, quando você dá coisas boas, quando vocês estão juntos, mas longe você não dá tanta certeza assim. Dúvida, aí ele fica nessa dúvida se vai te ver de novo, quando vai te ver de novo, e começa a procurar meios para ter certeza de que você vai separar um tempinho para ele, de que ele vai poder entrar na sua vida e ficar na sua vida e trazer você para a vida dele. Ai, Ana, mas ele tá acostumado com facilidade. Se eu não for fácil, outra vai ser. Coisas que vocês me dizem. Olha aí a crença limitante que as minhas alunas não podem ter. Lembra daquilo que eu disse? Os homens sempre tentam ir pelo caminho mais fácil primeiro. Sim, isso acontece principalmente nos dias de hoje. Chama a mulher pra ir na casa dele sem nenhuma conquista, como se ela fosse um iFood. Manda um foguinho no seu story, sem iniciar uma conversa de verdade, fica lá mandando foguinho, reagindo, mandando coração. Fica plantando, jogando essas sementinhas no seu Instagram pra ver se você morde. Manda reels, manda meme. E assim, sim, eles conseguem algumas doidas que aceitam ser tratadas assim. Conseguem. São todas iguais mesmo, são todas fáceis, são todas bobas, levianas, superficiais, carnais. É aquela tal mulher de baixo investimento, né? Para ele conseguir sexo é ótimo. Mas adivinha, isso não causa paixão. Se todas fazem igual, por que ele se apaixonaria por uma? E quando surge uma mulher que quebra o padrão, ele acende. A imprevisibilidade estimula a emoção, o frio na barriga, a surpresa, o encanto. E o que intriga, gente, é o que ele não pode prever. Ele se apaixona quando ele pensa em formas e formas de surpreender, de te surpreender, de merecer você. Se ele se esforça, ele valoriza. Tá, e como a gente faz isso na prática? Primeiro, isso aqui é só a pontinha do iceberg, tá? Vou dar alguns exemplos aqui de imprevisibilidade na prática para vocês. Primeiro, como estimular a imprevisibilidade? Mostre que você não aceita pouco. Para de mandar mensagem o tempo todo se ele não tá vindo te procurar. Dê espaço para ele investir. Mantenha suas amigas, seus hobbies, suas viagens, seus estudos, sua vida. Isso tá nas pequenas coisas. Te chamou pra safadeza? Você já diz não e propõe logo na mesma hora um convite decente. Vem na minha casa, gata. Ai, gato, saudade de você, vontade de ver um Netflix embaixo das cobertas, ficar de conchinha com você. Você diz não e já propõe logo algo, já propõe na hora, algo leve e decente, na mesma hora. Ó, tô morrendo de fome, vamos no bar tal comer alguma coisa? Simples assim. Ou ele te manda mensagem de madrugada, porque a festa dele acabou, ele quer passar na sua casa e te ver, nem precisa responder, tá? Mandou mensagem de madrugada querendo te ver, nem responde. Depois no dia seguinte você responde assim, nossa, desculpa, eu tava dormindo, aconteceu alguma coisa? E se você não faz isso? E se você aceita tudo, aceita migalhas, aceita ser tratada de qualquer jeito, aceita ser tratada como fim de festa, aceita ser tratada como mulher iFood? E aí, o que acontece? Aí vem o famoso sumiu do nada. E aqui vamos ao nosso primeiro grande erro que faz um homem sumir do nada.
você é bobinha demais, boazinha demais, previsível demais, aceita qualquer coisa. Então a gente acabou de ver os 4 pontos que fazem um homem se apaixonar e agora a gente tá vendo os 2 grandes erros. Esse é o primeiro grande erro que faz um homem sumir do nada. Que vocês dizem, ai, sumiu do nada. Nunca é do nada, gente. Nunca é do nada. Então, os homens nunca somem do nada. Se aconteceu isso, de você ser bobinha demais, previsível demais, aceitar qualquer coisa, e em pouco tempo ele já entendeu você, já conseguiu o que ele queria, ele já leu você, você é muito fácil, você é muito previsível. Aí acontece que ele não tem motivos de ele ficar pensando em você, porque ele já te entendeu. Essa imprevisibilidade, esse mistério, é algo tão simples, gente, mas que vocês erram tanto. E a imprevisibilidade, vamos lá. A imprevisibilidade, gente, ela é uma técnica de manipulação da mente, tá? Muitas pessoas usam essa técnica para o mal, para conseguir o que querem, para manipular pessoas e depois jogar fora. Mas vocês não vão usar para isso. Vocês vão usar a imprevisibilidade como uma ferramenta a mais para fazer um homem se apaixonar por você, se apegar cada vez mais, ficar pensando em você, ficar querendo te ver cada vez mais. E existe uma forma certa de fazer isso. No ENA, o curso de Enrolada Namorada, tem uma aula só sobre a arte da imprevisibilidade e uma outra aula só sobre como usar a imprevisibilidade na prática. E assim, eu falo de regras, sim, eu falo de técnicas, sim, mas isso vai servir só num começo, para você ter um guia, porque eu sempre explico o que está por trás da técnica, qual é o sentido daquilo ali. Então, sem técnica, sem guia nenhum, se eu só explicar a teoria, você vai ficar perdida. E eu falo por mim também. Eu acabei não contando minha história aqui, enfim, não vou me aprofundar muito, mas antigamente eu precisava disso, eu precisava que alguém me pegasse pela mão e me mostrasse o caminho. E, assim, contando um pouquinho da minha história, né? Eu virei especialista em relacionamentos porque tudo começou comigo mesma. E eu passei anos e anos sendo enrolada pelos meus paqueras, anos vendo os ficantes sumirem e ouvindo eles dizerem não quero namorar agora. Eu passei muito tempo colocando a culpa nesses homens, dizendo que eles não prestavam, ai, homem não presta, os homens de hoje em dia não tá dando certo, não dá nada certo, eles não querem nada com nada. Só que sempre acontecia que eles terminavam comigo e logo em seguida apareciam namorando outra, casando. Muitos deles casaram logo em seguida que terminaram comigo. E aí eu entendi que não era que eles não prestavam, é que alguma coisa no meu comportamento podia ser transformada. Provavelmente tinha que ser transformada, senão não ia obter resultados diferentes. E aí eu entendi isso, que se eu continuasse tomando as mesmas atitudes, eu continuaria obtendo os mesmos resultados. E eu acho que nessa altura aqui, dessa aula, você já percebeu isso com você também, né? Se você continuar agindo da mesma forma, você vai continuar dando com a cara no muro toda vez que conhece um cara legal. Enfim, e aí nessa época foi quando eu virei essa chave, foi quando eu comecei a estudar relacionamentos, isso já faz mais de 10 anos, e aí eu não parei mais. Deu certo comigo, comecei a aconselhar minhas amigas, começou a dar certo com as minhas amigas também, e aí eu comecei a ir mais além, comecei a estudar neurociência da conquista, psicodinâmica dos relacionamentos, até que eu profissionalizei isso e hoje tô aqui, ajudando mulheres diariamente, escrevendo livros, gravando cursos, para levar essa mensagem para mais e mais mulheres, para ajudar mais e mais mulheres. E eu não quero que você passe pelo que eu passei. Eu não quero que você precise quebrar a cara tanto quanto eu quebrei. Então, nessa época, quando eu era enrolada, quando os caras me descartavam, eu não entendia nada sobre relacionamentos. E não adiantava minhas amigas, meus amigos fazerem um super discurso pra mim sobre não ser disponível, me valorizar, sendo que eu não entendia nada, eu não sabia como aplicar aquilo. Eu falava, não, mas eu acho que eu não tô sendo disponível, eu não sei, mas eu acho que eu me amo. E não adiantava nada. Então, eu realmente precisava de alguém que me pegasse pela mão. Por isso que eu falo que se eu tivesse a oportunidade que vocês estão tendo hoje, quando eu era solteira, minha vida teria sido diferente, as coisas teriam caminhado muito mais rápido, porque eu não precisaria ter ficado quebrando a cara. E eu vejo isso nas consultorias também. Na consultoria eu faço um discurso lindo, uma filosofia ali, só que as meninas querem orientação. Elas ouvem o discurso, mas falam, tá, mas como eu ajo? O que eu faço, Ana? O que eu faço daqui pra frente? Que mensagem eu mando? Então, essa é a importância das técnicas, das regras, tipo essa técnica da imprevisibilidade. Ah, é joguinho? Não, gente, joguinho não funciona. Joguinho é o quê? São fórmulas mágicas, como se fossem fórmulas mágicas para chamar a atenção de outra pessoa e fazer ela ter uma curiosidade para querer conversar com você naquele momento, para querer saber um pouco mais de você, ter um pouco mais de você. E na internet tá cheio disso, né? Frases prontas para ele pensar em você. Diga que sonhou com ele, mas que só vai contar pessoalmente. Gente,
Isso não funciona. Isso pode até fazer ele te procurar naquela hora pela curiosidade, mas não vai criar vínculo, não vai fazer ele se apaixonar, não vai fazer ele te pedir em namoro. Então, o que eu ensino aqui são estratégias validadas, estratégias estudadas, estratégias testadas. Mas eu nunca vou te passar uma estratégia aleatória, sem sentido. Eu sempre ensino o que está por trás, pelo aspecto da neurociência, pelo aspecto da biologia, da psicologia, explicando mesmo por que fazer tal e tal coisa. E as estratégias são uma mudança na sua forma de pensar. As técnicas que eu ensino, elas são para você se basear no começo, para você não ficar perdida no começo. Mas quando você entender como as coisas realmente funcionam, como agir, como se portar, você vai caminhar por si. Não vai precisar mais de técnica nenhuma, porque você simplesmente entendeu como as coisas funcionam. E minhas alunas do método de enrolada namorada, o ENA, elas têm esse poder. E às vezes elas vêm me contar que aconteceu tal situação e como elas agiram. Mesmo que seja uma situação que eu não dou de exemplo no ENA, e ó que eu dou muito exemplo, hein? E elas viram e perguntam assim, Ana, aconteceu tal coisa, eu fiz assim, você acha que eu fiz certo? Acha que eu fiz bem de agir assim? Acha que eu fiz bem de mandar isso? E aí eu leio e falo, meu Deus, eu falo, mas foi perfeito, é a saída que eu tomaria, é a atitude que eu tomaria, perfeito, você entendeu a essência perfeitamente. E essas alunas, o ENA tem esse poder, né, de fazer você mudar totalmente a sua visão e a sua postura nos relacionamentos. Mas voltando aqui, fica comigo agora que eu já vou te contar o segundo maior erro que faz um homem sumir. E o que você precisa entender, voltando totalmente à nossa aula aqui, vamos voltar nos erros que fazem um homem sumir. O que você precisa entender é, um homem não chega na paixão se ele se sentir conquistado e não o conquistador. Ele precisa sentir que você é o prêmio, não ele. E lembra aquilo que eu disse, que os homens precisam gostar um pouquinho mais da mulher do que o contrário? Eles sempre precisam subir os degraus da conquista primeiro. O que você precisa saber é estimular a conquista e estimular que ele suba esses degraus um pouquinho antes de você. Você só pega na mão dele e sobe em seguida. E isso não é difícil. O difícil é você entender a mentalidade, mas quando você entende é muito fácil, vai te exigir muito pouco esforço. E subindo assim, ele sobe primeiro, você sobe depois, aos poucos, um a um, não dá para pular degraus, tá? E atenção aqui, se um homem passa da atração física direto para a paixão avassaladora, mirabolante, desconfie, não é uma paixão de verdade. Então, é uma grande lição que eu quero que você saia dessa aula com ela. Homens não são intensos. Ah, mas o namorado da minha amiga foi intenso. Tudo bem, mas ele é a exceção, isso foi a exceção e não a regra. E de novo, eu quero que você entenda que você é a regra. Não ache que você é a exceção, não ache que você é a boa zona, a diferentona de todo mundo, a melhor zona de todo mundo. Saiba a regra e se proteja dentro dela. Se você não estiver na regra, se por acaso você estiver na exceção, a regra vai servir para você também. Então, em regra, os homens não são intensos e não se apegam tão rápido quanto as mulheres. E, ao mesmo tempo, eles inconscientemente sabem que a gente gosta de intensidade e de palavras bonitas. Por isso, gente, não se iluda se um homem for intenso demais no começo. Geralmente, eles fazem isso ou por narcisismo, para conseguir o que querem, ou porque é um envolvimento frágil, um fogo de palha, um envolvimento que não perdura. Então, se ele começa assim rápido demais, que parece intenso demais, na verdade esse é um envolvimento irreal, frágil, é o famoso fogo de palha mesmo. Então, por exemplo, vocês se conheceram, ficaram uma vez, ele já tá falando em casamento, falando que vocês têm que colocar os cachorros de vocês para se conhecer, que você precisa conhecer a mãe dele, que a mãe dele é sua sogra, que ele não para de pensar em você, que os filhos de vocês vão chamar tal coisa, que a lua de mel de vocês vai ser de tal jeito. Gente, e aí você, emocionada, intensa, pega e responde na mesma moeda, ou até mais grave do que o que ele tá falando. Fala que você também tá apaixonada, chama pro próximo encontro, fala que só pensa nele, passa na casa dele e fala oi, fica junto, dá presente romântico. Se o rolo começa intenso demais, gente, esse homem vai ter um pico de intensidade e em seguida um vale. E nesse vale ele some e você se entendeu? E isso vai gerar uma montanha-russa emocional em você, vai te gerar traumas e vai te frustrar muito. Então não caiam nessa. Desconfiem de homens intensos demais, não deixe as coisas evoluírem rápido demais. Lembra que a paixão não vem de um dia para o outro, não existe homem apaixonado em um único dia, muito menos nos dias de hoje, tá? Não acreditem nessas coisas, nesses contos aí. Ai, o homem bateu o olho nela, já sabia que era para casar, gente. Isso não existe, isso é muito raro, é a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção, não acredite na exceção. E tá tudo bem o cara bater o olho em você e não saber que você é a mulher com quem ele vai se casar. A gente
consegue, todos os relacionamentos que eu conheço, os que eu atendo, eles evoluem de outra forma e tá tudo bem. Então, aqui nós chegamos no segundo erro que faz um homem sumir. Intensidade demais. Vem essa intensidade demais e em seguida vem o sumiço. Se as coisas começam com intensidade demais, ou ele vai sumir, ou ele vai vir com o papo de acho que eu tô confuso. Acho que estamos indo rápido demais. Quero deixar bem claro que não quero relacionamento sério agora. Não sei se você me entendeu mal, mas eu não estou para namorar agora, tá? Ele vai vir com esses papos pra cima de você. E aí, vocês vão se ferrar, vão se frustrar. E entendam uma coisa aqui, são coisas totalmente diferentes. Tem homens mal intencionados, sim. Tem homens que não querem relacionamento sério, que são solteiros convictos, ou que só estão em fase de pegação, que já te conhece pensando, vou pegar ela e jogar fora. Tem homens, infelizmente, que eles conhecem você, no primeiro dia eles chamam, vamos no motel, que horas passo aí pra levar você no motel? Então, ou a gente se encontra no motel tal. Gente, esses homens estão extremamente mal intencionados e não dá pra gente ficar tentando mudar isso, tá? Saibam reconhecer quando o homem tá extremamente mal intencionado, porque é muito difícil a gente mudar a crença que ele já tem na cabeça dele, a intenção que ele já tem na cabeça dele. Agora, a maioria dos homens hoje em dia começa um rolo sem intenção, nem boa nem ruim. Os homens querem sim uma parceira, eles querem sim uma mulher para dividir a vida, para construir o futuro. Muitos homens estão abertos a isso, inclusive os que estão solteiros e que aparentemente estão vivendo a vida. Mas se ele não estiver extremamente mal intencionado ou numa fase de solteiro convicto, eles estão sim à procura de mulheres como você para construir a vida, para namorar, para casar. Então, só que a maioria dos homens de hoje em dia começa um relacionamento sem intenção nem boa nem ruim. Ela é gata, ela é massa, vou conhecer ela melhor e vou ver no que vai dar. É isso que ele pensa quando te conhece e tá tudo bem. É normal, é assim que acontece. E eu não quero que vocês se iludam com aquilo que eu disse, achando que os homens vão bater o olho em você, vão saber, essa é o amor da minha vida, essa é a mulher que eu vou casar. Porque isso é ilusão, isso te frustra, vai fazer você ficar achando, poxa, mas ninguém nunca sentiu isso comigo, então deve ser ruim, né? Deve ser menor, meu valor deve ser péssimo. Então, não se apegue nisso, eles te conhecem mesmo, sem intenção nem boa nem ruim, e tudo bem. Ele conhece você, você vai parecer se encaixar ali nas coisas que ele procura, ele vai te conhecendo aos poucos, e aí você vai estimular que ele continua enxergando o valor em você e te conquistando aos poucos. Só que o grande erro que muitos de vocês fazem é, um relacionamento começou assim, certinho, ia encaminhar para as coisas melhorarem, e o grande erro é que você se afoba, você começa a lutar para conquistar. E aí o que acontece? Ele ativa o instinto de liberdade, que é o instinto oposto ao instinto de conquista. E aí ele fala essas frases como, acho que estamos indo rápido demais, preciso do meu tempo. Se você não tivesse se afobado, isso provavelmente não teria acontecido, provavelmente ele não teria te falado essas coisas. E é isso que eu quero que vocês entendam. Presta atenção! Um homem com instinto de conquista ativado não é um homem que está preocupado com a liberdade. O instinto de conquista, a paixão, é muito mais forte do que o medo de se envolver. Você entende? Então, esse é outro motivo que faz os homens sumir. Então, recapitulando, os dois erros que fazem um homem sumir são, primeiro, que eu falei hoje mais cedo, mais no início da aula, é você ser previsível demais, boazinha demais, gerar tédio. Ele perde a motivação para te conquistar, para te procurar, para entender mais de você, porque ele já entendeu. Ele já viu que você é exatamente igual a todas as outras. E o segundo erro que faz um homem sumir e que eu falei agora é ir com intensidade demais, ir com muita sede ao pote, passar um ar de desesperada, de descontrolada emocionalmente, de que tá desesperada procurando, esperando qualquer um aparecer na vida dela para completar o buraco que ela tem. Então, esses são os dois erros que fazem um homem sumir. Se você não cometer esses erros, gente, seguir os 3 segredos que fazem um homem se apaixonar, que eu contei aqui pra vocês, é provável que ele se apaixone. E um homem que se apaixona de verdade, ele naturalmente, geralmente, ele vai se sentir estimulado a dar o próximo passo e te pedir em namoro. É natural, o que a gente gosta, a gente abraça, a gente gruda, a gente rotula. Então, se ele tá naturalmente apaixonado por você, se ele tá apaixonado por você, esse pedido tende a vir de uma forma natural, leve, sem precisar fazer mais nenhuma artimanha para isso. E agora vamos supor, vamos lá. Ana, beleza, chegou na paixão, o rolo evoluiu, mas ainda não passou para um namoro. Falta só a cereja do bolo, falta só o pedido de namoro. O que fazer? E aqui vem a virada de chave para o namoro, que é o segundo grande ponto da nossa aula. O que faz um homem assumir? Estão preparadas? Ele tem que entender que ele não pode dormir no ponto. Ele precisa sentir que ele precisa te assumir urgentemente, que não dá para ficar deixando para depois. E para muitos homens, isso só acontece quando? Tadadantã!
Isso só acontece para muitos homens quando ele percebe que você não vai dar os bônus de namorada antes de ser namorada. Gente, isso aqui muda tudo. O período do rolo e o período do namoro têm características muito diferentes. Lembra da nossa escadinha da aula anterior que eu mostro o período da conquista e o período do relacionamento sério? O período da conquista é o tema dessas duas aulas, da de hoje e da de ontem, e o período do relacionamento sério é o namoro, o noivado, o casamento. São períodos completamente diferentes, o da conquista e o do relacionamento sério. E a gente tá na conquista. Então a gente não pode confundir, não pode tratar ficante como namorado. A gente não pode dar os benefícios de uma namorada para alguém que é só ficante, para alguém que tá na fase da conquista, que tá na fase do rolo. Então, se você não fizer isso, ele não se motiva para te namorar. E aí o rolo empaca ali no negocinho da paixão. Ai, tá apaixonada por mim, mas não me pede namoro. E aí, tá, beleza, Ana, não entendi. Me dá exemplos. Simples. Pra ficante, você não vai dar. Por exemplo, coisas de namorada que são previsibilidade e segurança. Gente, previsibilidade e segurança são características de um relacionamento sério. Isso aqui, nossa, mas isso aqui é só a pontinha do iceberg, não é? Eu trago dezenas de tópicos, de pontos para mostrar para vocês a diferença entre um ficante e um namorado. E nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, previsibilidade e segurança, que são características de um relacionamento sério. Do que eu tô falando? Como coloca isso na prática? Você, com o seu ficante, você não vai ficar dando satisfação para ficante. Você tá só ficando com o cara e aí você fica dando satisfação de tudo que você fez no seu dia, com quem você saiu, com quem você conversou, que horas você chegou em casa. Você não você não gera nele a vontade de te pedir em namoro, porque você já tá agindo como uma namorada. E se ele cobrar a satisfação? Ai, gata, nem me avisou que saiu ontem, tem que me avisar. Você pode brincar e falar: eita, fulano, já estamos namorando, eu nem sabia, porque eu tô tendo que dar até satisfação já. Então, é nessas coisinhas que ele vai entendendo que precisa te pedir em namoro. Outra coisa também, atenção aqui. Exclusividade, o tal do ficante premium. Ele chega pra você e fala: ai, vamos fazer um combinado, eu só fico com você, você só fica comigo. Você vira e fala: não, meu querido. Você pode até falar assim: olha, eu tô tranquila, no momento eu não tô conhecendo mais ninguém, mas desculpa, eu só daria exclusividade, eu só prometeria isso se a gente estivesse em um namoro. Pra mim, com ficante não faz muito sentido. Espero que você me entenda. Você entende a diferença? Não é sobre parecer ser uma mulher da vida, dada, faceira, que tá saindo com todo mundo, trans com todo mundo, de jeito nenhum. Mas, se ele quer ter certeza de você, se ele quer ter certeza que você vai ficar só com ele, ser só dele, ele tem que te pedir em namoro. Isso ele vai entender com as suas atitudes e não porque você vai ficar pressionando ele para te namorar. Você não dá exclusividade para ficante, você não dá bônus de namorado para ficante. Bônus de namorada para ficante. E isso aqui, gente, vixe, isso é só o comecinho de tudo. Lá no ENA tem muitos itens que eu mostro a diferença entre os bônus de namorada e os bônus de ficante, quais são as diferenças e como você estimular ele a te pedir em namoro nessas pequenas coisas, sem precisar ficar se humilhando, sem pressionar, sem precisar ficar falando nisso. O que eu ensino é fazer ele pensar: essa mulher eu não vou deixar passar. É ela. Ela é diferente das outras. Se eu perder essa mulher, eu sou maluco. Eu nunca mais vou encontrar outra igual. Se eu perder essa mulher, outro mais inteligente que eu vai assumir. Então, existem segredos que fazem uma mulher ser esquecida e outros que fazem uma mulher ser inesquecível. E assim que são as minhas alunas. Elas deixam um rastro, elas jamais são esquecidas. E isso aqui que eu tô te entregando é ouro puro, tá? Só esse conhecimento aqui que eu tô te entregando dessas duas aulas, esse conhecimento te coloca à frente de 80% das mulheres que continuam perdidas, sem entender como a conquista funciona, como a paixão funciona. Mas, agora, eu preciso ser completamente honesta com você. O que eu compartilhei nessas duas aulas é apenas a pontinha do iceberg, tá? Como eu te disse. É o básico do básico, é o mínimo do mínimo para você saber como a conquista funciona e como parar de estragar todos os seus relacionamentos, por não saber respeitar o tempo das coisas, ou por não saber manter o interesse de um homem. Essas duas aulas aqui, elas vão fazer você parar de ser essa mulher perdida, bobinha, que aceita qualquer coisa, que se ilude com qualquer coisa, ou que fica acreditando em qualquer coisa. Vai fazer você parar de ficar pensando: eu sou diferente, comigo vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente. Sendo que você não tá fazendo nada de diferente do que você sempre fez. Então, por que motivos você aconteceria diferente dessa vez, a não ser uma grande sorte, tirar na loteria mesmo? Essas duas aulas aqui, gente, vão transformar a sua forma de enxergar os relacionamentos, e isso já é mais do que a maioria das mulheres sabe.
Mas o que acontece é que conhecimento sem prática é só informação. E informação sozinha não funciona em relacionamentos, não transforma vidas. Todo esse conteúdo que eu dei aqui para vocês é valioso. Assista, reassista, anote enquanto estiver no ar, porque ele vai ficar disponível grátis por poucas horas e depois ele vai virar um conteúdo pago. Mas agora, para você conseguir aplicar tudo isso sozinho, tudo isso que eu te ensinei, pode ser que você não consiga. Ou pode ser que você fique anos tentando até você acertar, até você ter essa sorte da loteria de conseguir acertar. Você já sabe seus erros, já sabe como tudo funciona, mas como colocar isso em prática? Como ser imprevisível sem parecer desinteressada? Como ativar de verdade nesse homem o instinto de conquista, fazer ele te procurar cada vez mais? Como equilibrar, dar momentos bons, ser aquela mulher incrível, associada a prazer, leveza, coisas boas, e também saber se posicionar quando for necessário. E nesse processo, quantos homens incríveis você vai acabar perdendo por não saber exatamente como agir? Quantas vezes você vai se sentir confusa, insegura, por não saber se está fazendo a coisa certa? E quanto tempo da sua vida você já gastou e quanto tempo da sua vida você vai gastar tentando acertar o que eu já mapeei, já testei e já comprovei? Existe, sim, um método. Tem um como. E foi exatamente por isso que eu criei o ENA, o método, o curso de Enrolada à Namorada. E até aqui, gente, até ontem, o de Enrolada à Namorada era um livro. Um livro que eu escrevi há um tempo e que vendeu quase 1000 cópias até hoje. E esse livro, ele é cheio de técnicas, das mais simples às mais profundas, que são super efetivas para você começar a colocar em prática hoje. Tem dezenas de depoimentos e casos que eu atendi nas consultorias ali no livro, eu menciono tudo, sempre, óbvio, preservando a identidade das minhas alunas, mas eu coloco ali tudo que você precisa para não ficar perdida e saber exatamente como agir, como estimular esse homem a se apaixonar por você e te pedir em namoro. E mesmo sendo um livro, quero que vocês fiquem aqui comigo para entender isso, mesmo sendo um livro, eu tenho, nesse tempo, dezenas de relatos lindos de mulheres que transformaram a sua vida amorosa e que entenderam a essência de como funciona a conquista, de como funcionam os relacionamentos e assim nunca mais se sentiram enroladas. E eu vou colocar aqui alguns desses depoimentos do livro, que é o mesmo método do curso. E se o livro já era tão completo, tão aplicável, tão rico de técnicas, de explicações e ao mesmo tempo tão simples de aplicar, e você imagina o curso. Foi isso que eu fiz ao longo dos últimos meses. Eu resolvi pegar o livro de Enrolada Namorada, que deu tão certo, que vocês gostam tanto e que tem um método tão valioso, e transformar esse livro em um curso com a mesma metodologia, só que muito mais rico, com mais casos reais, com mais base em neurociência e muito mais até fácil de entender, porque você vai estar assistindo, você não vai ter que parar e ficar concentrada lendo, você pode dar play no carro, pode dar play na academia, pode ir assistindo conforme a sua vida acontece, ouvindo. E o ENA, gente, ele não é apenas um curso, ele é uma formação completa que vai transformar a vida de uma mulher intensa, perdida, enrolada, para uma mulher de alto valor, que vai ser para sempre vista como a mulher que não pode ser enrolada, a mulher para agarrar e levar para a vida, a mulher para ser a namorada. Esse método já transformou a vida de quase 1000 mulheres que leram o livro, mulheres que estavam exatamente como você está hoje, frustrada, cansada, perdida, exausta de passar por rolos que não chegam em lugar nenhum, de homens que somem, de homens que do nada avisam que estão namorando outra, que vão começar a namorar outra, ou que do nada aparecem namorando outra sem te avisar. Mulheres que hoje estão em relacionamentos felizes, saudáveis, que completam. E essa transformação vai ser sua para sempre. É um investimento que vai mudar sua vida para sempre. O ENA é uma formação completa, é um curso gravado com quase 30 aulas, a maioria curtas, algumas mais longas, tudo dividido em 5 módulos. E cada módulo tem aulas completas, muitos materiais de apoio e tudo que você precisa saber para deixar de ser só ficante e ser vista como a namorada pelos homens que você conhece. Vamos ver agora alguns desses depoimentos lindos que as meninas me mandaram nesses últimos tempos sobre o livro, que é o mesmo método do curso. Li seu livro no começo do ano, estava cansada de caras que só querem brincar, fui aplicando seu livro e meu ficante parou de me tratar de qualquer jeito. As coisas foram acontecendo. Nosso rolo evoluiu, subiu, como você disse, e ontem ele me pediu em namoro. Foi leve, feliz, foi mágico, parece um sonho. Muito obrigada, obrigada, obrigada. Ai, que coisa linda. Oi, Ana, como se diz, vim dar o meu relato. Li seu livro em maio, estava em uma época em que não acreditava em mim mesma e seu livro abriu minha vida, pois comecei a aplicar o que diz. Pouco depois conheci meu namorado e 2 meses depois ele logo me pediu em namoro. Foi fácil, mas eu fui esperta, pode-se dizer. Mulher sábia, como você diz, gratidão.
Oi, terminei o livro faz 20 dias, acabei de ser pedida em namoro. Obrigada por ensinar tanto. Isso é tudo que você pode conseguir. Esse aqui são só 3 exemplos, tá? Tem muitos mais depoimentos, eu peguei os 3 que eu gosto muito aqui. Isso tudo é o que você pode conseguir, depois de ter acesso a esse curso exclusivo, a essa oportunidade exclusiva que eu tô te dando agora. Imagina a sensação de ser você essa pessoa, você essa mulher assumida. Imagina quando você me mandar uma mensagem assim. Imagina ver o seu ficante, que parecia não querer nada com nada, pegando na sua mão e gritando pra todo mundo: ela é minha namorada. Imagina você conhecer um homem que te apresente pra família dele, que te apresente pro mundo, que faça planos com você, que coloca foto com você nas redes sociais, que curte todas as suas coisas, visualiza seus stories, te manda bom dia, conversa com você todo dia, várias vezes por dia, pra sempre. Imagina ele te dar segurança, exclusividade, sem você precisar ficar ansiosa, aflita. Esse pode ser o seu futuro e ele começa com uma decisão hoje. Você planta hoje para colher amanhã. E o que você colheu até aqui é o que você plantou. Por inocência ou não, mas é o que você plantou. E o que você vai plantar daqui para frente? Essa é a pergunta que eu te faço. Isso você tem o poder de decidir agora. Porque amanhã, às 20 horas, abrem as inscrições para a primeira turma do curso de Enrolada à Namorada. Bom, a gente pode escolher, né? Ser feliz, ser sábia ou continuar sendo bobinha e continuar sozinha ou continuar atraindo esses pamonhas que não te levam a lugar nenhum. Esse é o momento de você tomar uma atitude. Você pode pegar tudo isso aqui que eu te ensinei, todo esse ouro que eu te entreguei e guardar no armário. Ou você pode tomar uma decisão que vai mudar o rumo da sua vida amorosa. Eu espero realmente que eu possa te encontrar dentro do ENA e te guiar para o seu tão sonhado pedido de namoro. É isso, um beijo e até a próxima. Te espero lá no ENA.